Olá, se você é líder e está em dúvida se pode ou não ter amigos na sua equipe, me acompanhe até o final porque eu vou te dar dicas preciosas a respeito desse assunto. Eu sou a Marta, sou mentora de líderes e a minha missão é apoiar você para uma liderança com mais método e resultado. Então vamos falar sobre amizade entre líderes e liderados? Essa é uma questão delicada. Será que é possível realmente você ter amigos pessoais na sua equipe? O que será que é melhor? Um líder amigo ou um líder mais reservado, mais distante? O que será melhor para a equipe e para os seus resultados e resultados da empresa? Eu quero dividir com você uma história real da minha primeira liderança. E eu, quando cheguei, para liderar essa equipe, na época, ela tinha 6 pessoas. E eu cheguei, enfrentei todas as resistências que são normais nesse primeiro contato com a equipe. Na medida que eu fui conhecendo as pessoas, fazendo conexão, eu fui então construindo amizade com uma das pessoas. Comecei a almoçar com ela todos os dias, começamos a fazer confidências uma para outra. Eu era muito jovem ainda, eu tinha 27 anos nessa época, então me faltava não só experiência de liderança, mas me faltava experiência de vida também, né? Mas, enfim, né, o fato de ter esta pessoa na minha equipe o fato de estar me aproximando dela também me fazia me sentir mais segura, porque a equipe naturalmente foi resistente ao começo, mas na medida que eu fui ali me envolvendo, me conectando com as pessoas, acabei que fui sendo melhor recebida. À medida que o tempo foi passando também, essa pessoa veio me dizer que o grande sonho da vida dela era se preparar para ser facilitadora de treinamento. Eu trabalhava numa consultoria e essa pessoa então veio falar de expectativas de carreira e eu prontamente disse para ela: olha, acho que é uma ótima ideia, se é isso que você quer, a gente trabalha, vou trabalhar para treinar você para essa posição. Nessa época eu gerenciava essa equipe nesta consultoria, era uma consultoria grande, mas eu também estava acumulando a função de facilitadora, então tinha já experiência nessa direção. E aí fui falar com a dona da consultoria, com muita segurança daquilo que eu estava imaginando fazer com essa colaboradora. E disse: olha, ela tem a expectativa de ser facilitadora de treinamento também, então eu me disponibilizo para treinar ela, acredito que vai dar certo, e tô disposta a fazer esse trabalho de desenvolvimento. A dona da consultoria, lá do alto da sua experiência, porque era uma pessoa altamente experiente, ela olhou para mim, e me perguntou: você acredita que realmente é possível? E eu, só com essa pergunta, se eu tivesse a maturidade de vida e de liderança que eu tenho hoje, eu já teria entendido que aquilo não ia dar certo. Mas, como eu não tinha tudo isso, então eu disse: não acredito. Eu respondi para ela: acredito, claro, vou preparar para ela ser uma pessoa também na nossa equipe que possa fazer entregas de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas. E ela: tudo bem, ok, então você fica responsável por isso. Então ela colocou a responsabilidade todinha na minha mão e eu segui em frente com o meu propósito. E assim eu comecei a preparar, ensinando, compartilhando, levando esta pessoa para os meus treinamentos, para me assistir, para saber como é que funcionava. Aos poucos ela também ia fazendo algumas partes do treinamento, então eu fazia uma parte, ela fazia outra, e aí eu comecei a perceber algumas dificuldades, alguns gaps, comecei a trabalhar nesses gaps. Ela era uma pessoa altamente dedicada, isso eu queria te contar também, tá?
uma pessoa altamente dedicada, estudava, se esforçava, fazia a parte do trabalho dela, que era um trabalho mais técnico, né? Aquele que ela já vinha fazendo ali em torno de 10 anos, ela já trabalhava mais na parte técnica, materiais, entregas da consultoria que estavam mais vinculadas à parte técnica. E ela super esforçada para aprender uma nova função. Então, né, é tudo que a gente quer, né? Uma colaboradora da equipe quer dar prosseguimento, tem uma expectativa de desenvolvimento de carreira e, além de tudo, ela ainda é super esforçada e quer acertar. Então, eu super investia nela. Mas tinha um gap, uma dificuldade que eu não estava conseguindo contornar, nem lidar, né? E que impactava bastante na entrega dos treinamentos. E essa dificuldade era com o português. Então, muitas expressões, né, que falava errado, concordância errada. E aí o que acontece, né? Quando a gente está falando de uma função que é de entrega de treinamento e desenvolvimento em grandes empresas, se você fala português errado, a primeira mensagem que você passa para os participantes, né, e eles concluem o seguinte, né? Se essa pessoa não sabe nem falar português, como é que ela vai me ensinar outra coisa, né? Então é um gap assim bem sério quando a gente está lidando com esse tipo de função. Mas eu continuava acreditando. Então, eu resolvi investir num curso de português para essa pessoa. E ela foi fazer o curso, dedicada como ela sempre foi, mas ela não conseguia mudar determinadas características que ela tinha na fala dela, principalmente no que diz respeito à concordância verbal, né? E não tinha. E aí eu acabei aprendendo, inclusive com profissionais relacionados que ensinam português, acabei aprendendo que tem certas questões que quando a gente é educado desde pequenininho falando daquela mesma forma, é muito difícil a gente mudar. Só assim, às vezes com investimento alto em fonoaudiólogo, aula de português e entre outras questões. Então a demanda para fazer essa mudança de comportamento era muito maior do que eu podia imaginar, muito maior e talvez até impossível, né? Pensa só, né? Essa pessoa foi educada desde pequenininha a falar de uma determinada maneira e isso anos da vida dela repetindo dessa mesma forma e aí ela, né, de repente precisa rapidamente mudar a forma de falar, então dificilmente isso iria acontecer. E aí o que aconteceu? Eu tive que então eu era responsável por fazer esse desenvolvimento e era responsável também pelos feedbacks que eu tinha que dar, né, para ela. E tive que dar este feedback. Então imagina só você ter que dizer para a pessoa que não será possível alcançar o sonho dela, não será possível desenvolver-se na carreira do jeito que ela quer, porque ela tem um gap e que é um gap delicado de você tratar, né? Olha, você não pode ser facilitadora porque você não sabe falar português, né? Ou você não fala português adequadamente. Então, assim, o feedback é altamente delicado e que na época, para mim, foi muito sofrido, muito sofrido. E já aproveitando para trazer para você a razão principal deste vídeo, que posso ter amigos na equipe, né? Como ela era minha amiga, né? E obviamente que eu não estava fazendo isso de má fé ou de forma antiética, né? Porque eu realmente acreditava que ela conseguiria. Mas imagina só ter que dar este feedback para uma amiga. E aí é onde eu queria chegar com você, né? É muito difícil a gente conseguir separar a amizade pessoal, né, de fatores
mais sérios no trabalho quando eles existem, né? O que aconteceu neste caso? Além do feedback dificílimo que eu tive que dar para essa pessoa, né, para minha amiga, depois essa mesma minha amiga ficou com a motivação dela no pé. Óbvio que ela ficou assim. Por quê? Porque ela esperava ascender na carreira, ter uma outra função, não só porque ganhava melhor, mas é porque ela gostava realmente daquilo, ela admirava essa função. Então, imagina eu ter que dizer para ela que ela não pode mais realizar aquele sonho, pelo menos ali, naquela consultoria, e tive que dizer isso. A motivação dela foi lá pro pé, né? E eu acabei perdendo não só uma possível facilitadora, como eu perdi uma excelente técnica. Então, essa história para mim terminou muito mal profissionalmente. Não perdi a amizade, né? Tem muitos líderes, até que eu conto essa história nos treinamentos, e tem muitos líderes que perguntam, e aí, mas o que aconteceu depois, né? Perdeu a amizade? Não, eu não perdi a minha amizade, mas perdi a pessoa da equipe, competente do jeito que ela era na função que ela tinha anteriormente. Então, eu considero que essa foi uma experiência, assim, por um lado, de muita aprendizagem, o que foi bom para minha liderança, mas, por outro lado, de muito sofrimento, muito mesmo. Então, nessa história, eu tive 2 grandes aprendizados que eu quero contar para você. O primeiro deles, todas as vezes que nós nos envolvemos emocionalmente com alguém da equipe ou com algumas pessoas da equipe, e eu estou dizendo envolvimento emocional, não é envolvimento amoroso, tá? É envolvimento emocional mesmo, assim, se tornar amigo, mais próximo da pessoa. Toda vez que isso acontece, o nosso processo decisório, ele é impactado. Por quê? Porque tudo que a gente percebe à nossa volta é, de alguma forma, influenciado por aquilo que a gente sente. Então, nós não somos completamente imparciais e isentos de emoção em todas as situações. Algumas a gente consegue ser mais, em outras bem menos. Quando tem um envolvimento emocional, a nossa imparcialidade é menor, naturalmente, porque nós somos seres humanos. No exemplo, na história que eu te contei, aonde que o meu processo decisório foi influenciado negativamente? Quando eu achei que ela tinha total, 100% de possibilidade de migrar para uma função que, na verdade, ela não tinha essa possibilidade. E, na época, a minha gestora, a dona da consultoria, já tinha percebido isso. E ela me fez perguntas, eu continuei afirmando que eu acreditava. Hoje em dia eu sei que ela fez aquelas perguntas porque ela já sabia que não ia funcionar, né? Mas entendo também que ela quis que eu passasse por essa experiência de liderança para que eu pudesse aprender e crescer naquele cargo. Então, o nosso processo decisório, ele é influenciado pelo nosso envolvimento emocional. Tem pessoas que conseguem separar, tem pessoas que conseguem se distanciar emocionalmente com muito mais facilidade do que outras. Não foi o meu caso na época. E nem sei se seria hoje, claro, né, com mais maturidade, a gente age de uma forma mais equilibrada emocionalmente. Mas aí compartilhando aqui com você, com o meu perfil, eu não sou uma pessoa que consegue se isentar completamente de emoção. E aí não tem uma questão de certo e errado, a gente está falando só de perfil aqui. Tem pessoas que são mais relacionais e pessoas que são mais, que a gente diz que são mais tarefas, mais focadas e mais objetivas. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu consigo realmente separar essas duas coisas, né? A minha amizade pessoal com a liderança, mesmo se essa pessoa estiver dentro da minha equipe? Uma segunda pergunta: você consegue dar
notícias desagradáveis para essa pessoa? Você consegue dizer para ela que ela fez um trabalho abaixo do esperado, que o trabalho dela não estava bom, que ela não entregou no prazo? Você consegue dizer para ela que ela agiu mal com uma outra pessoa da equipe? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Você consegue dar feedback de melhoria para essa pessoa? Além disso, além de avaliar se você consegue dar notícias desagradáveis para ela, você conseguiria demitir essa pessoa? Porque pode ser que você precise, e eu conheço alguns casos assim. Essa situação eu não vivi, porque a minha colaboradora na época, ela pediu demissão. Mas eu conheço outros líderes que precisaram demitir amigos e o sofrimento é grande, é grande. Nessa hora, dificilmente você separa uma coisa da outra. Então, para ter amigos dentro da equipe, amigos pessoais dentro da equipe, você precisa estar preparado para tudo isso. Tanto para dar feedback de melhoria, para dar notícias desagradáveis, para demitir a pessoa, porque naquele momento em que você está na empresa e está no papel de líder, não tem como você deixar esse papel de lado, né? E aí, sendo ético e correto, você vai precisar, muitas vezes, dar más notícias para essa pessoa. Você vai precisar, muitas vezes, demitir um amigo. Então, avalie tudo isso antes, né? A não ser que a vida, né, te coloque numa situação que você já esteja na equipe com um amigo e seja promovido nessa mesma equipe, e tudo pode acontecer, né? Mas aí, eu acho que mesmo assim, esse vídeo também é para você, quando você já está numa situação como essa, porque você vai conseguir olhar com mais cuidado e avaliar se todo o seu comportamento está o mais imparcial possível com essa pessoa da equipe. Uma outra questão que eu levantei logo no começo desse vídeo, que eu acho que é importantíssimo a gente tratar, é melhor ser um líder amigo, daquele amigão que todo mundo gosta, a equipe adora, ou é melhor ser um líder mais reservado, e que tem alguns até que vão para o outro oposto, né? Eu já escutei equipes dizerem, meu líder é uma pedra de gelo. O que será que é melhor para a equipe, para você e para os resultados da empresa? Então, posso te dizer que você aumenta bastante a probabilidade quando você mantém um bom equilíbrio. Amigos muito chegados precisam, situações assim, né, onde os amigos são muito próximos ou pelo menos um amigo seu pessoal está na sua equipe, aí o seu cuidado com o seu emocional e o seu comportamento precisa ser, não é redobrado, é triplicado. Então, não estou dizendo que você não possa ter amigos na sua equipe. Você pode ter, mas fique com a sua atenção triplicada nesses casos, porque não é realmente, não posso dizer para você que é uma situação fácil de se lidar por tudo isso que eu te contei até agora, né? Além disso, cuidado também com o comportamento que a gente chama na liderança de um comportamento, uma liderança paternal. Os líderes que assumem uma postura paternal ou maternal, né, no caso das líderes mulheres, normalmente a emoção mais uma vez está envolvida e a gente tende a infantilizar a equipe. E o que significa isso, Marta? Infantilizar a equipe significa que muitas vezes as pessoas poderiam se desenvolver mais rapidamente, elas poderiam estar mais autônomas e não estão, porque você protege, porque você está sempre orientando com os mínimos detalhes. Você, se puder, você até faz pelo outro. Então, tem também um movimento de não desagradar a equipe nesses casos. Então, aquela líder que é mais maternal ou líder que é mais paternal, ele dificilmente quer desagradar a equipe. E se a notícia não é boa, se o feedback é de melhoria, se o feedback é mais pesado e mais firme, esse líder vai ter dificuldade de fazer.
Aproveitando já também contando uma história de um cliente meu de coaching, que é uma pessoa queridíssima, queridíssima. Ele é tão relacional, que eu mesmo tenho dificuldade às vezes né, não que eu seja amiga dele, mas a gente acaba tendo um impulso, de olhar para a pessoa com uma emoção mesmo de afeto, de carinho, e na hora que você precisa ser mais, né, mais firme com a pessoa, olha, não é por esse caminho, é por outro, aí você acaba tendo dificuldade. E esse meu cliente, dentro da empresa onde ele trabalha, ele é adorado por todos. E ele está com uma série de dificuldades agora. Por quê? Porque ele ascendeu para um cargo de diretoria, é uma cadeira bem desafiadora, e ele tem que dar muito mais feedbacks de melhoria, muito mais direção para as pessoas, direção no sentido de dizer, olha, isso aqui precisa ser feito desta forma, né? E tem que ser mais firme em algumas decisões. E ele está com muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque ele não quer desagradar as pessoas, porque ele é o amigão de todo mundo. Ele é uma unanimidade na empresa, todos adoram essa pessoa. Por um lado, é uma super qualidade? É uma super qualidade. Eu admiro muito essas pessoas. Por outro lado, é um desafio muito grande, porque na hora que precisa ser mais firme, aí a pessoa tende a não ser. Então, voltando à nossa pergunta, né? É bom ser um líder amigão ou ser um líder mais reservado? Aí não é uma questão de ser reservado, é uma questão de saber ser assertivo na hora que precisa ser. Assertivo, o assertivo que eu estou dizendo aqui não é de acertar, né? É assertivo de ser firme, na sua própria comunicação, ao mesmo tempo firme, empático e relacional. Então eu consigo dizer para a pessoa aquilo que eu preciso dizer, qual é o resultado que eu preciso alcançar, e ao mesmo tempo eu entendo a dificuldade da pessoa, procuro apoiá-la e conduzo essa pessoa para o resultado que eu preciso. Isso tudo é possível? Se você fizer uma comunicação adequada, se você fizer um bom gerenciamento das suas emoções e se você trouxer para sua consciência o quanto que é importante estar no papel de líder e não no papel de amigo. Então, quando você está na empresa e você assumiu um cargo de liderança, você assumiu determinadas responsabilidades também, que não vão poder ser deixadas de lado, mesmo quando você é amigo das pessoas. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você a escolher as situações, quando você pode escolher, né? As situações em que você vai aprofundar a amizade com algumas pessoas ou não, quando que você vai escolher se reunir com a sua equipe e ser como se fosse mais um deles ou não. Que esse vídeo possa ajudar você a discernir, em determinadas situações o que você deve fazer no papel que você escolheu estar. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com seus colegas e me conta suas histórias também. Você já teve algum amigo na sua equipe? Algum amigo pessoal na sua equipe? Eu te vejo nos próximos vídeos.